Porque, olha, a gente está falando de uma eleição que envolve muita gente, que também atua de forma muito decisiva nas políticas públicas que impactam no dia a dia das pessoas também. Agora, claro, quando a gente fala, Paula, da eleição para o poder executivo, de prefeito ou prefeita, já se sabe que vence quem teve o maior número de votos. Então vai ali para o segundo turno, mas quem teve mais votos venceu. A eleição para vereador, ela tem um mecanismo próprio. Isso gera algumas dúvidas, as pessoas não entendem muito quando a gente fala o que é eleição proporcional, como que isso funciona. E aí eu aproveito justamente para começar te perguntando isso, não é? Como é eleito um vereador hoje, como é que funciona essa eleição proporcional? Então, eu começo sempre explicando que para eleger um vereador, um cargo do legislativo, aqui a gente vai falar só o vereador, né? Temos o deputado estadual e federal, mas para o nosso interesse dessas eleições, vamos para os vereadores. Pela proporcionalidade. A gente imagina que a eleição é o quê? Quem tiver a maioria de votos ganha. Né? Quem tiver leva, que é o executivo, que é uma forma mais prática da gente entender como é essa seleção dos representantes. No caso do legislativo, a gente tem uma outra demanda dentro de uma democracia representativa, que é representar o maior número de grupos existentes na sociedade. Então, como a gente tem a necessidade dessa pluralidade de representação, então, a dinâmica é proporcional. Foi pensada no modelo proporcional. Não agora, na Constituição, agora na Constituição de 88, mas já em 46, a gente já tinha esse modelo da proporcionalidade, que é basicamente fazer uma distribuição pelos partidos e candidatos que tiveram um número mínimo de votos. E essa distribuição ela vai pelas cadeiras, o número de cadeiras. Aqui em Fortaleza nós temos 43 cadeiras, né? Que são 43 vereadores eleitos. Dessas 43, a gente começa. Aquele partido que tiver mais votos vai ter mais cadeiras, mas sempre num cálculo que a gente chama de quociente eleitoral, que é fazendo a distribuição dessas cadeiras, para que todos os partidos que tenham um mínimo de votos consigam ter uma representação no legislativo. E aí, assim, a gente garante o debate. A gente garante a pluralidade de ideias, a gente garante uma dinâmica de discussões no exercício de mandato e das legislaturas. Nós garantimos que vários interesses possam ter a chance de ser representados nesse espaço de poder que é o legislativo. Então, a lógica maior é essa, que é a proporcionalidade. Então, é proporcional ao quê, né? Proporcional ao número de votos válidos, é sempre bom frisar isso. Então, não entra voto branco, não entra voto nulo, né? São os votos válidos que entram nesse cálculo dessa distribuição de cadeiras. E é por isso que muitas vezes, né, para quem está nos assistindo aí, é por isso que muitas vezes, nem sempre quem tem mais voto consegue a cadeira, porque as disputas muitas vezes acontecem dentro dos partidos, né, distribuído entre os partidos, o candidato mais votado de cada partido é quem vence. Então, às vezes você fica, mas aquele candidato foi tão mais votado do que aquele outro, mas por quê? Exatamente para dar esse equilíbrio de forças, não é isso, dentro da Isso, Câmara? e é parte do cálculo. Então, como é que é a lógica desse cálculo? Eu vou explicar a lógica porque, assim, cálculo mesmo, eu nem gosto de fazer. Mas vamos, assim, entender como é esse geral. O primeiro cálculo que é feito é o dos partidos, dos votos dos partidos. Nós, eleitores, podemos votar na legenda ou no candidato. A gente vota no candidato quando bota o número completo. Quando a gente só quer, qualquer candidato do partido me atende, a gente vota só na legenda. Esse cálculo da legenda, né, e desses candidatos que fazem parte da legenda, ele é o primeiro a ser atingido, né? Quando o partido atinge esse número mínimo de votos, que é feito a partir do número de votos, né, válidos nas eleições, quando o partido atinge esse mínimo, ele tem direito a eleger um representante, né? Aí depois vai para o próximo. O que é que acontece? Às vezes, o partido ele não atinge esse quociente eleitoral, mesmo tendo candidato que tenha sido muito bem votado. Então, como não atingiu esse mínimo partidário, a candidatura individual, ela não entra.
Por que que isso acontece no nosso sistema? Que eu acho que é o mais importante da gente entender. Porque fica parecendo injusto. Porque os partidos, eles funcionam como uma referência para nós eleitores. Uma referência do tipo de projeto político que está sendo proposto. Ele vai representar um coletivo, um conjunto de ideias, né? Bem, estamos falando aqui dentro do que é pensado de forma geral, de maneira geral. Então, esse conjunto de ideias que o partido representa, fica mais fácil para o eleitor saber o que é que o candidato vai defender, né? Então, em teoria, independente de quem é o candidato, ele tem ali algumas questões básicas, um projeto político em que ele é vinculado e que ali ele pode se sentir representado a partir dessa legenda. Então, o coletivo, ele vai, vamos dizer assim, se fosse num jogo de disputa, ele ganha do individual, num primeiro momento. Só que a gente tem outro desafio, que é o quê? Não é o partido atingir o quociente eleitoral que entra qualquer candidato. São aqueles candidatos que têm um mínimo de 10% desse quociente eleitoral. E aí, o candidato mais votado do partido que atingiu esse quociente de 10%, ele consegue entrar e o partido atingindo o quociente, ele entra para o legislativo, consegue a cadeira, né? Então, é isso que a gente fala da proporcionalidade da distribuição